tarde bonita aqui no Alto Santo, com a presença do amigo, senador Gladys Cameli, governador eleito do Acre. É a terceira vez que você me dá a honra de visitar a minha casa e de a gente ter uma conversa franca e tomar um café, né? É verdade. E, rapaz, você é teimoso, hein? Tino, primeiro é te agradecer. Eu digo teimoso porque você desobedeceu seus pais e decidiu ser candidato, manteve a candidatura a governador. É teimoso porque você não fez prevalecer o prognóstico, o palpite do governador Tião Viana de que você desistiria, né? E você é teimoso porque e aí foi o que eu lhe disse quando você veio a primeira vez aqui consultar sobre a sua candidatura, seu sonho de se tornar governador. Eu disse, poxa, trocar o Senado, o paraíso, né? Por tantos problemas que o Acre tem, né? Esse desafio. E eu mais recentemente disse que esse é o grande desafio da sua vida, não é? É isso, verdade. Primeiro te agradecer, Tino, né? Mais uma vez estar aqui na sua residência, tomando esse belíssimo café, tá certo? Realmente, a política é um desafio nas nossas vidas. Desde quando eu entrei na política, eu tenho procurado dar uma atenção especial. Olha que quando eu ganhei a eleição para o Senado, eu já peguei 4 anos aí de turbulência, que veio o impeachment, a situação econômica que vive o nosso país, a crise política. Então foram desafios que cabe a nós políticos entender também os resultados das eleições e que sirva de exemplos para os que vão assumir, para mim mesmo, que tenho esse novo desafio. Mas quando eu tomei essa decisão de disputar o governo, eu não conversei somente com as pessoas, com os partidos. Eu fui ouvir a população. Uhum. Tá? E eu parto do princípio que quando você vira um homem público, aí você não é mais dono de si. E é verdade. Você tem que aceitar os desafios. E realmente, o executivo, com toda a situação que está, Tino, nós vamos precisar dar uma resposta à altura à sociedade. Com muito desafio, com muito pulso. E principalmente, pegando o resultado da atual eleição, de primeiro turno e também de segundo turno, que será agora próximo, domingo, passando esse domingo no outro, ver que a sociedade deu uma resposta. O Senado Federal deu uma renovada. Uhum. A Câmara dos Deputados, governadores que estavam aí com os números apontando aí uma vitórias, inclusive numa disputa bem com uma diferença enorme de segundo turno, nós estamos acompanhando as últimas pesquisas. Nos últimos dias você visitou várias instituições, autoridades, né? Você também esteve com o governador Tião Viana. Como é que foi esse encontro com ele? A eleição foi domingo, na segunda eu peguei o telefone e liguei para ele, como governador eleito, pedindo uma audiência para que nós pudéssemos sentar e tratar a transição governamental. Na mesma hora, ele foi muito atencioso, já colocou à disposição toda a equipe do governo. E ontem nós tivemos juntos, que eu estou visitando todos os poderes, né? Já fui no Ministério Público, Tribunal de Justiça, TRE, fui na presidência da Assembleia Legislativa, da atual legislatura, tratarmos esses assuntos de transição governamental. E foi então uma conversa muito tranquila, né? Tranquila. Eu disse pro governador... O Tião deu uma mudada, né? Ele se tornou, nos últimos anos, eu diria o Tiãozinho, paz e amor, né? Você percebeu isso nele também? Percebi. Desarmado, né? Desarmado, até porque eu também já logo no início da nossa conversa eu falei, governador, acabou a eleição, eu desci do palanque. E eu não vim aqui para estar olhando para o retrovisor, não. A partir do dia 1º, eu sou governador até 31 de dezembro, e a partir de 1º de janeiro eu serei o novo governador do Acre. E eu não vou perder meu tempo, Altino. Nós temos tantos desafios aí pela frente. Temos que dar uma resposta à altura à nossa sociedade. E eu estou tendo muita cautela, muita humildade em conversar com as pessoas.
Estou pegando aí o resultado dessas eleições, do que o povo, a população brasileira e acriana demonstrou nas urnas, sinalizou a sua insatisfação. Eu estou falando a nível de Brasil, tá? E estou puxando isso como exemplo, essa sinalização. Eu liguei, falei com ele, perguntei o que ele tinha achado do encontro com vocês. Ele disse que ele ficou muito satisfeito, né? Ele disse também que lhe deixou a par dos problemas graves que temos e também do que ele considera saída, né? Isso. Do cenário que ele fez, o que você acha mais dramático? É a questão da nossa dificuldade de verba de custeio por conta daquele furo, 40 milhões que o Estado gasta, tem que injetar mensalmente para compensar o déficit da Previdência? O nosso maior desafio agora é a Previdência, com esse déficit aí mesmo que você acabou de externar aí, de praticamente quase 40 milhões de reais mensal, que está crescendo. Está crescendo. O custeio da máquina pública, tanto que eu vou fazer uma reforma administrativa. Tá? E agora eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa, sou ariano e sou muito otimista. Eu acredito muito que o próximo presidente da República ele vai ter que fazer as reformas que o país precisa. E a situação, você mesmo... Sim, mas vamos voltar ainda a essa questão da Previdência. É um problema que surgiu lá no governo do Romildo Magalhães, que se agravou na gestão do seu tio, Orley Cameli, que passou pelos governos do PT e que vai passar pelo seu também, não é isso? Isso. Você não vai resolver isso, né? Não tem como resolver, né? Eu estou apostando muito na reforma da Previdência, que vai ter que sair as reformas. Senão, o próximo presidente da República ele também não vai governar. E aí vai acontecer com os estados, que aconteceu com o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro, tá? Que nós vamos ter que realmente torcer que o Congresso Nacional Brasileiro, esse novo Congresso, e com apoio do Executivo, que o próximo presidente paute essas reformas. Agora, as reformas, aí cria-se um debate muito amplo, até político. Essas reformas têm que debater diretamente com a sociedade. Uhum. Porque é um problema, Altino, que tem que ser resolvido. O que está aí é uma bola de neve e estão empurrando. Tá? Se hoje o Estado, só o déficit da Previdência está em torno de quase 40 milhões de reais, no mês que vem, e o mês que vai crescendo esse déficit, aí você pega 40 bilhões, multiplica aí por 12 por ano aí, para mais de quase meio bilhão. Meio bilhão. E aí um dinheiro que poderia estar sendo fazendo investimentos para o Estado. Então, esse é um problema difícil. Dificílimo. E outra coisa, o governador Tião Viana também disse que vai deixar para a sua gestão com possibilidade de você adequar o orçamento e tal, 1 bilhão e 300 milhões. Isso, são projetos que vêm do Banco Mundial, tá, da própria Caixa Econômica, que precisa concluir esses projetos para que esse dinheiro seja liberado. Mas a minha grande preocupação é o custeio da máquina pública. E aí, quando eu te falo que nós vamos fazer uma reforma administrativa, é para que eu possa ter segurança e saber com que eu vou poder contar todo final do mês. Tá? Porque o funcionário público precisa ser valorizado e não vai ter atraso de folha de pagamento, até porque tem a lei de responsabilidade fiscal aí. Graças a Deus, a bancada federal tem nos ajudado muito. As próprias emendas de bancada, que ontem foi a nossa reunião, eu ainda sou senador até dezembro ainda. Nós já conseguimos alocar alguns recursos para investimentos, para que o Estado possa também dar uma aquecida na economia. Mas como eu te falei aqui no início, como eu sou muito otimista, e a partir do momento que sai o resultado das eleições da eleição presidencial, eu não tenho dúvida que a economia nacional ela vai dar uma melhorada, porque vai passar uma segurança. Eu queria fazer levantar uma outra questão. Quando o seu tio foi governador e havia muitas denúncias, havia escândalos e tal, o Jorge Viana assumiu, né, e quis o destino que 20 anos depois o governo esteja sendo devolvido a você, sobrinho dele, né? Mas lá atrás, quando o Jorge assumiu, ele não fez uma caça às bruxas. Ele disse, olha, eu vou entregar para os órgãos de controle e fiscalização, ver o que tiver de errado e tal, né? Agora, como é que você vai agir? Como é que você pretende agir? Você vai
fazer caça às bruxas? Como é que você vai tentar lidar com essas contas, com essa gestão deixada pelo PT? Tá. Primeiramente, quando o Arley saiu, meu tio, que já falecido, saiu do governo, nós tínhamos um procurador-geral da República, que é o seu Luiz Francisco, que só não faltava dizer que era do PT. Que aí passou 20 anos para a história mostrar a realidade, que não foi nada daquilo que o meu tio fez. Aí eu não entro muito, né, sobre essa questão, porque está aí 20 anos que não aconteceu nenhum tipo de operação de Polícia Federal no governo dele, enfim. Mas a história mudou. Segundo ponto, eu não vou ficar olhando para o retrovisor, Tino. Eu vou ter tantas coisas para me preocupar. Tá aí a justiça para cuidar do tem que se cuidar. Não vou estar atrás de caçar bruxa, não vou estar atrás de fazer perseguição a ninguém. Eu quero é tranquilizar o funcionário público, tranquilizar as pessoas, até porque eu usei muito isso na campanha. Acabou a perseguição. Aliás, eu já lhe disse isso, vou repetir. Acho que você é capaz de errar por ter dificuldade de dizer não, né? Você é uma pessoa, e eu sou testemunha disso, lhe conheço há bastante tempo, você não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa capaz de guardar rancor e ser vingativo, né? Talvez isso lhe crie problema na condução de um Estado, do governo. Tino, eu estou muito pé no chão. Como eu te falei, eu vou fazer a forma administrativa, não vou fatiar o Estado, vou colocar as pessoas certas nos lugares certos, para que me possa dar uma segurança, para mim poder administrar e governar. Eu sei o tamanho da responsabilidade que está aqui nos meus ombros e sei que tem que dar uma resposta. Eu vou te dar aqui vários exemplos. Um dos nossos maiores problemas, fora a Previdência, nós temos a parte da segurança, temos a parte da saúde, infraestrutura. Então, eu vou estar muito ocupado em poder responder à nossa sociedade. E quando eu falo que não vai ter perseguição, é acabar com todo modo, e aí não é uma crítica, é uma crítica construtiva, porque o Estado é de todos. E eu fui eleito governador para quem votou e para quem não votou em mim. O que eu sei é que eu tenho que dar resposta à nossa sociedade. O exemplo que teve aí de um trabalho de 20 anos, eu parto do princípio que todo governador que passou à frente do Palácio Rio Branco deixou a sua contribuição. Teve suas coisas bem feitas, como também teve as coisas negativas. O que cabe a mim é respeitar todos os ex-governadores e começar uma nova gestão com determinação, com muita tranquilidade. Por falar em ex-governadores, você é um jovem político brasileiro, você é filho de uma família rica da Amazônia, do norte do Brasil. Você não tem necessidade de se corromper. Isso. Né? Você não tem o patrimônio que a sua família tem, e do qual você é herdeiro, você não tem necessidade de se corromper. Né? Mas, voltando a esse assunto quando você se referiu aos ex-governadores, eu queria saber de você uma coisa. Como é que você vai tratar a questão das pensões vitalícias? O seu tio, o ex-governador, saudoso governador Orley Cameli, ele extinguiu esse benefício. Aí o Jorge Viana convenceu o então deputado Wagner Salles a restabelecer o benefício, ainda durante a gestão do Cameli. E aí... Não, já foi na gestão do Jorge. Você não me falha a memória. Eu acho que a Assembleia acabou aprovando ainda na gestão do saudoso Cameli. Mas o Cameli não recebia, depois ele passou a receber. Como é que você vai tratar isso? Essa pensão, que é uma coisa questionável lá no Supremo Tribunal Federal, que já mandou que se acabe em alguns estados e existem ações contra os demais estados. O que você vai fazer? Você que é um jovem herdeiro de uma fortuna na Amazônia, você tem necessidade de uma pensão vitalícia? Pelo contrário, eu parto do princípio, se eu quero moralizar, se eu quero economizar, eu tenho que começar pelo meu próprio gabinete.
Eu vou mandar um projeto para a Assembleia, até corrigindo as pensões anteriores, que já há uma decisão do Supremo, como você disse. Eu vou acabar com a pensão de governador. Mas isso, quando eu digo que vou acabar, não é porque eu estou perseguindo ex-governadores, não. É porque o anseio da nossa população não aceita esse tipo de situações. Tá? Eu vou ver juridicamente, até a minha residência que eu moro, eu não vou fazer residência oficial de governador. É justamente porque nós precisamos dar bons exemplos, a população não quer mais. E aí você me pergunta, mas e se fosse um governador que não tivesse condições? E cabe a cada um a tomar a decisão como merece, quando decide. Sim, mas como é que você pretende... Eu vou mandar um projeto de lei para acabar com a pensão vitalícia. Eu vou mandar. E aí os que... a sua tia Beth Cameli, como é que... Vai perder? Vai ficar sem? Vai perder. O que é um direito para um é para todos. Vou acabar com a verba de... Então... e não é só ela, não. É todos os ex-governadores. Por exemplo, porque já uma nova lei. Já uma nova lei. O Jorge tem uma pensão de senador e outra de governador. É muita... E é por isso que nós vamos acabar. Nós temos que começar a moralizar não, respeitar as leis e a opinião pública. Eu vou mandar, mas deixa eu te dar aqui um exemplo. Já tem uma lei que, por exemplo, para mim como próximo governador, a pensão não serve mais. Ela vai até o governo do Tião Viana. Eu quero tentar e vou ver juridicamente como é que eu faço. Então manteria o que quem já recebe. Não, eu quero poder mandar um projeto novo para a Assembleia para extinguir todas as pensões de ex-governador. Isso aí é um compromisso que eu venho falando, que eu estou tendo um diálogo. A sociedade não aceita. É um tema que você pode observar. Seja um motorista do ônibus, seja um grande empresário. Quando você toca nesse assunto, todos não aprovam. Então, eu irei sim fazer, mandar esse projeto de lei para a Assembleia, vou ver com o setor jurídico do Estado, para que nós possamos acabar. E te digo com muita tranquilidade, eu irei fazer isso, não é por questões de perseguição, não, pelo contrário. Você mesmo deu exemplo, a esposa do meu tio, ela recebe a pensão de ex-governador, mas é uma situação popular que o povo não quer. E eu sou representante legítimo de quem? Da população. Então eu não quero fazer isso. E Altino, e quando eu te afirmo aqui, só mudando um pouco a linha da nossa conversa, que eu não vou perseguir ninguém, porque eu não vou. Eu vou respeitar todos os poderes, vou respeitar todos que têm as opiniões diferentes, até porque eu não sou o dono da razão. Tem uma outra questão também que eu vi você fazendo uma manifestação que eu achei interessante, de que você tem compromisso com a questão ambiental, que nós não temos mais necessidade de desmatar mais para desenvolver a pecuária e outras atividades produtivas. Isso mesmo. Eu quero abrir o Estado para o agronegócio. Agora, isso não queira dizer que eu vou incentivar ampliar o desmatamento, não. É só usar o que já está aberto. Nós precisamos gerar emprego, aquecer nossa economia. Nossos filhos estão aí, nossa juventude está precisando trabalhar, está precisando de novas oportunidades. E aí aqui eu também não estou querendo fazer crítica política de florestania que fizeram aqui para o Estado. Mas quando você vai comparar com o nosso estado vizinho, Rondônia, pelo amor de Deus, hoje o Estado está se mantendo. E o Acre não, o Acre hoje, o maior empregador é o próprio Estado, a folha de contra-cheque. Então nós temos que realmente mudar, mas não quero dizer que nós vamos abrir para o agronegócio para desmatar, não, pelo contrário. É para usar o que está aberto e obedecer o que está no novo Código Florestal Brasileiro, sem criar burocracia e deixar quem quiser trabalhar e plantar. Eu não vou aceitar o que está acontecendo no interior do nosso estado, o ICMBio fazendo esse tipo de situação, de perseguindo um pai de família que tem 6 vaquinhas leiteiras, está tomando a força que dá sustento aos seus filhos. Isso é desumano. Então, se há direito, tem que ser direito iguais para todos. É isso que eu quero, acabar com esse tipo de situação, é desnecessário. O IMAC, por exemplo, a função do IMAC não é só estar multando, é orientar como é que tem que se fazer. Lá atrás, quando o PT assumiu, o Jorge, o Tião, a Marina e todo mundo dizia, olha, nós vamos mudar esse Estado, mas nós não queremos nos perpetuar no poder, né? Nós somos contra os profissionais da política, né? E
passou já há muito tempo. Jorge Viana, Tião, Marina, já estão com a idade relativamente avançada, né? Há 4 anos o Tião disse que não quer mais saber da vida política, né? Avisou há 4 anos atrás, né? Disse até que se dispôs a você na universidade, onde ele vai ser professor, a colaborar e ajudar e tal. Ainda agora, enquanto a gente conversava lá na cozinha, você olhou para o relógio e disse: olha, Tina, anote aí, são 4h10. Oi. E eu vou lhe dizer, anote aí, você disse que você vai encerrar a sua vida política. Eu disputo mais 2 eleições, fora essa. Mais 2 eleições e encerro a minha vida pública, até porque eu já dei minha parte de contribuição. Encerra disputando o quê? Eu não sei o que vai acontecer, se vai ter a reforma política, que é bom que acabe com a reeleição. Se tiver reeleição, você... Dependendo de como for o governo. Já tem muita água para rolar. Mas o que é que eu quero te dizer com tudo isso? A Marina saiu da política porque perdeu a eleição. Agora, o Jorge Viana também saiu da política porque perdeu a eleição, senão estaria mais 8 anos. Olha bem como é que nós temos que avaliar a situação. Eu tenho 40 anos de idade. Tá? Eu quero dar minha parte de contribuição, passar o bastão para o próximo governador e poder andar aqui de cabeça erguida. O que eu não vou é querer passar 20 anos como governador, senador. O senador, não. Tem que dar espaço para as outras pessoas, cada um contribuir, querer contribuir. Mas você é defensor da reeleição? Eu acho que a reeleição já provou que para poucos estados deu certo. Tá? Eu sou a favor que amplie o mandato. A minha ideia, se pudesse, era unificar as eleições, porque era uma economia para o país. Você sabe que uma eleição custa caro. Tá? Ter essa reforma política, diminuir essa quantidade de partidos. Tá? Porque o eleitor hoje, ele já sabe, a internet está aí, já sabe quem vai votar, como deve fazer. E aumentar cada vez mais a fiscalização. Tem até um debate que falam, e eu falei agora há pouco, de sempre aquela interrogação com as urnas eletrônicas. Eu acredito nas nossas urnas. Eu acredito. Acha confiável o sistema? Eu acho confiável, sim. O que acontece é alguns pontos aí distantes que quando você vai ver o resultado das urnas, vem de ponta a ponta só um grupo político sendo votado. Aí me chama a atenção. Isso até questionei hoje no Ministério Público. Mas eu respeito, a democracia é isso aí. E Altino, a alternância de poder ela é salutar. Necessária. É necessário. Você sabe que eu vou ter que mostrar para que eu vim fazer. Certo? E quero dizer mais ainda, vocês da imprensa cumprem um papel fundamental, que é o fortalecimento da democracia, porque vocês estão levando e mostrando realmente a realidade do que acontece no Brasil e no Acre, aí no estado todo, para as pessoas mais distantes que estão. Mas eu quero isso, é dar minha parcela de contribuição. Eu estou aí no período de transição governamental. Eu quero até no máximo dia 20 de dezembro anunciar os novos secretários e a partir do dia 1º a conversa e a responsabilidade está aqui. Já tem algum nome? Não, nós estamos analisando, conversando muito. Definido? Não, ainda não tem nada definido não. O que está tendo mais é especulações, que é natural, num estado politizado que nem o nosso. Aliás, tem uma especulação muito grande que você ia chamar o Minoro para ser secretário. Um grande nome. Secretário de... Eu vi muita gente dizendo, olha, ele podia convidar o professor Minoro, ex-reitor, ex-candidato da rede ao Senado, para ser candidato ao secretário de Educação. Você já ouviu essa história? Não, já sim, é porque quando a gente começa a cogitar nomes, nós falamos vários nomes. Eu te falei que... Mas o fato dele ser de outro partido... Não estou preocupado com isso aí, não. Eu estou preocupado com a sociedade, com quem vai exercer o papel de secretário e responder à altura e me ajudar a governar. Agora, não conversei com o Minoro sobre esse assunto. Aliás, só especulações. Aliás, e eu me dou muito bem com ele. E aliás, foi um grande vencedor desse pleito, né? Porque emergiu dele nas condições que disputou com 14, não foi? 14% dos votos? Foi dos votos válidos. E te digo uma coisa, eu tenho o maior respeito por ele, pelo Minoro. Ele quanto reitor e eu como senador da República, trocamos várias ideias de parcerias com a Universidade Federal do Acre. E até eu como governador eleito, eu quero fazer parcerias com a Universidade Federal do Acre, sim.
porque é um exemplo. Nós acompanhamos o exemplo da administração quando ele foi reitor, e na atual reitora também. Mas, enfim, só é especulação. Eu estou conversando com todos os partidos da base, pedindo que me derem nomes técnicos para que possam me ajudar a governar, e vai ser nessa linha. Ainda sobre a reforma, qual é o enxugamento? Que grau vai ter? Quantas secretarias? Você já sabe? Tem ideia de... A informação que eu tenho hoje é que o Estado, entre secretarias e autarquia, tem em torno de 65. Nós queremos enxugar o máximo, porque tem algumas que você não pode fechar devido ao repasse constitucional do governo federal. Mas eu quero unificar algumas, como por exemplo, só a parte de segurança tem em torno de quase 4, 5 secretarias nela, só embutido numa secretaria. Então nós queremos unificar para diminuir a estrutura da máquina, porque aí é até uma forma de eu valorizar o servidor público. Isso vai demandar uma reforma administrativa, né? Vou fazer ela, eu já quero na própria transição já preparar ela. E cargos de confiança, funções gratificadas, essas coisas também vão... Eu vou valorizar o servidor público, vou chamar quem fez concurso público, tá? Até para você dar uma oportunidade para quem passou através de concurso. O que eu não vou aceitar, Tino, aí vamos ser bem logo direto aqui no assunto. Tem nego aí, sem dar um prego na barra de sabão, ganhando 20 mil reais por mês. Eu não vou permitir isso. Não vou permitir. Isso aí não é perseguir, isso aí é um desrespeito ao funcionário público que está nos assistindo agora. Porque é uma forma de querer moralizar. Você já pensou, um cara passa no concurso público, não é chamado. E aí tem outro lá, o funcionário público que ganha um salário mínimo ou 2, enfim, está lá trabalhando no dia a dia. E aí vê um apadrinhado político chegando para ganhar 20 mil, não. Aí não é justo. Aí não é justo. Como é que eu vou poder cobrar desse funcionário público? E para mim também isso não é perseguição. É uma forma de eu valorizar quem realmente trabalha. E quem trabalha não vai ser demitido. Muito agradecido pelo papo, eu quero que senador, governador eleito, e está todo mundo torcendo por você. Ganha o Acre, né? O Acre merece. Eu acho que você pode, eu acho que você pode prestar uma contribuição muito grande para pacificar, eu pretendo. Despolarizar a política no Acre. Eu acho que você tem essa e o gesto um dos gestos já foi dado. Foi essa transição governamental entre o atual governador comigo aí, depois das eleições. Desci do palanque. Legal. E o dia a dia, a partir do dia 1º, vocês vão ver que eu quero ser o governo da paz, da tranquilidade, sem estar ofendendo ninguém e arregaçando as mangas e trabalhando, né? Porque esse negócio de estar culpando o A, B e C não dá. Não dá. Mas obrigado, Obrigado, eu que agradeço.